Bom dia amigos e ouvintes da Rádio Prata. Manhã de sábado, mais uma manhã de sábado chuvosa aqui em Nova Prata, 8 horas do dia 4 de maio de 2019. Hoje a gente tem a grande satisfação de trazer dois convidados muito especiais, dois médicos cardiologistas, nossos amigos ali de Veranópolis, Dr. Douglas Dalmas Freitas e Dr. Angélica Oliveira de Almeida. Já que a pouquinho eu já vou passar a palavra para eles se apresentarem um pouco mais. Como vocês sabem, o nosso programa Saúde Combina Com é um programa que já existe aí há um ano, está aniversariando um ano realmente o programa, onde a gente sempre convida pessoas, não só médicos, mas também outros profissionais de saúde, pessoas que atuam na sociedade civil, aqui da nossa região, não só de Nova Prata, mas considerando que a rádio ela tem um alcance para dezenas de municípios, mais de 30 municípios aqui da nossa região, também pode ser visualizado pelo Facebook, em qualquer lugar. Nós temos sempre o objetivo de integrar e trazer informação de qualidade com profissionais, como falei, que atuam na nossa região. Como saúde combina com muita coisa, acho que é uma grande oportunidade hoje, nesse aniversário aí de cerca de um ano já do nosso programa, trazer então dois médicos cardiologistas. O nosso assunto hoje vai ser sobre realmente doenças do coração. A nossa ideia é trazer informação, lembre-se, sempre confiável, com pessoas que atuam na nossa região, trazer informações de qualidade, desmistificando algumas crenças que a gente tem. Enfim, sempre uma boa oportunidade trazer esse tipo de informação que deve ser compartilhada, vocês devem prestar bastante atenção. Muito bem, bom dia então, Dr. Douglas, bom dia, doutora Angélica. Bom dia, Dr. Rodrigo, bom dia, ouvintes da Rádio Prata, prazer estar com vocês nessa manhã de sábado, podendo tentar contribuir um pouco com a comunidade e dando informações sobre prevenção e cuidados com a saúde. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Como o Douglas falou, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com todos vocês. Muito bem, pessoal. Olha só, vamos entender, acho que é importante nossos ouvintes, como de hábito, a gente sempre gosta que as pessoas falem um pouquinho da sua história. Primeira coisa, vocês, sei que trabalham predominantemente ali em Veranópolis, mas não somente, mas vocês são de Veranópolis, são daqui de Nova Prata, da região, de onde vocês são? Eu sou natural de Veranópolis, sou veranense, minha família é radicada ali há muito tempo, mas com vínculos também em Nova Prata, que tenho vários familiares em Nova Prata, família Dalmas, mais precisamente Protásio Alves, e a Angélica um pouquinho mais de longe, se ela quiser falar. Da onde que você é? Eu sou natural de Santo Antônio das Missões, no noroeste do estado, quase fronteira ali com a Argentina. Perfeito. E vim parar aqui em Veranópolis, na região, por conta do Douglas, né? Nós nos conhecemos estudando na residência médica, né, de cardiologia, e decidimos vir morar aqui. Vocês fizeram cardiologia aonde? Nós estudamos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Certo. Cardiologia. E já são quanto tempo? E quanto tempo de cardiologia você já tem aí atuando? Eu tenho 2 anos, completando agora em fevereiro, eu completei 2 anos de cardiologia. Fiz minha formação médica na Universidade Federal de Santa Maria, depois a especialização de cardiologia em Porto Alegre. Certo. E você também tem 2 anos, Douglas? Eu um ano a mais, eu sou um ano mais velho na cardiologia, já são 3 anos. Certo. Nesse meio, quando eu terminei a cardiologia, eu fiz um ano de ecocardiografia também, que é um ano de especialidade focada em ecografia do coração, né? Certo. Então, tem um ano a mais de estrada. Muito bem. Quando a gente fala em doenças do coração, a gente, claro que está falando sobre diversos problemas de saúde. Muitas vezes as pessoas têm conceitos equivocados, né, sobre diversas doenças, mas eu acho que a gente deveria começar a nossa discussão aqui, antes de mais nada, falando sobre pressão alta. A pressão alta, conhecida como hipertensão arterial, que é uma doença que nós sabemos é das mais prevalentes do mundo, uma doença que traz uma morbidade e uma mortalidade extremamente elevada, talvez diretamente relacionado como, se não das principais causas de morte no mundo, mas é uma doença reconhecidamente silenciosa, pressão alta. As pessoas têm muitos conceitos sobre pressão alta. As pessoas acham que com a idade é normal, às vezes, uma pressão mais alta. Tem pessoas que acham que
pelo fato de terem pressão baixa, estão protegidos, não vão desenvolver nunca a pressão alta. Tem gente que pensa que pressão alta dá sintomas. Eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes, primeiro, o que de fato vem a ser pressão alta, tá? Se isso muda com a idade, e quais são os riscos reais dessa doença? Então, assim, começando no conceito de hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta. O que é pressão alta? A pressão é a força que o coração faz para impulsionar o sangue até os nossos órgãos, para nutrir os nossos órgãos, a nossa pele, o nosso cérebro, o nosso rim. Então, a pressão nada mais é que a força com que o coração bate para levar esse sangue até os órgãos. Certo. E esse conceito de pressão alta é uma coisa que ele vem mudando ao longo do tempo, né? Até há uns 2 anos atrás, acreditávamos que pressão alta seriam níveis acima de 140/90 ou 14/9. Opa. Que só a partir desse nível é que essa pressão traria algum malefício para o corpo. E hoje em dia, né, através de estudos científicos com mais de 30 mil pacientes, nós sabemos que a nossa pressão ótima é até o nível de 12/8. Até na Sociedade Brasileira de Cardiologia existe uma campanha que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é a campanha Eu Sou 12/8, que seria o nível ótimo de pressão. E esse nível não é arbitrário, é um nível que foi visto através desses estudos científicos, que acima destes níveis o nosso corpo já começa a ter alguns malefícios. As nossas artérias começam a ficar inflamadas, o nosso coração começa a ter que trabalhar a mais, as nossas artérias dos nossos rins começam a sofrer. Então, valores acima de 12/8 são considerados anormal. Pressão alta nós consideramos hoje existem duas fontes, né? Tem a sociedade americana e a sociedade europeia, que às vezes diferem um pouquinho. O que nós mais gostamos de usar é a fonte da sociedade americana, que ela considera pressão alta, valores acima de 13/8. Então, pacientes que têm medidas repetidamente acima de 13/8 são considerados hipertensos, né? De 12/8 a 13/8 seria um estágio de pré-hipertensão, em que já se deve ser iniciado tratamento, porque acima de 12/8 já começam alguns malefícios para o corpo. E o tratamento que eu digo, às vezes, não é só remédio, né? O tratamento inclui mudanças de estilo de vida, na alimentação, exercício físico. Então, isso é pressão alta, né? Esse é o conceito. Certo. Doutora Angélica, vamos tentar entender aqui algumas coisinhas para os nossos ouvintes sedimentarem bem esses conceitos. Então, 12/8 podemos considerar uma pressão normal. Okay? Normal, essa pressão ótima. Mas me chama a atenção que você está falando que já acima disso, por exemplo, 13/8, 13/9, já pode ser considerado, se existem medidas repetidas nesses níveis, realmente como já uma doença, a pessoa já pode ser considerada doente, pressão alta. Então, aquele conceito, por exemplo, que a gente ouve falar assim, 14/9, a pressão da minha mãe, a minha pressão é 14, o normal da mamãe é 15/9, o normal da mamãe é 15/10, sempre está assim. Em uma palavra, isso não é normal. Não, isso na verdade é um mito, né? Essa questão do... não, mas para mim, a minha pressão, eu me sinto bem com a pressão de 15/9. A pressão alta, como tu mesmo falaste, é uma doença silenciosa. Via de regra, ela não gera sintomas. Em 99% das vezes a pessoa não vai estar sentindo nada e ela vai estar com a pressão alta. Então, o normal é 12/8. Não tem esse, porque eu sou mais velho, posso ter uma pressão mais alta. Na verdade, não. Hoje, o que a gente sabe, através desses estudos, é que o paciente mais idoso, ele acaba agregando mais risco cardiovascular. Por quê? O coração dele tem a idade que ele nasceu. O coração é um só, ele não se regenera. Certo. E ele tem 80 anos. A pessoa tem 80 anos, o coração tem 80 anos. Esse coração já viveu 80 anos. Então, ele, na verdade, ele tem muito mais risco de uma pessoa que tem 20 anos. Então, o paciente idoso tem que ter a pressão muito mais controlada. Porque ele tem mais risco, né? Ele muitas vezes tem já o colesterol alterado, né? Já tem outros fatores de risco que agregam o maior risco cardiovascular.
E a pressão é para todo mundo. O normal é 12/8, até 13/9 consideramos normal. Então, hipertensão são níveis acima de 13/8. Ok. Normalmente, nós não medimos uma vez, né? Porque a pressão alta, a nossa pressão, ela muda a cada batimento. Porque, como eu falei, é a força que o coração faz para impulsionar o sangue. Então, às vezes, pode ser normal a pessoa, por exemplo, receber uma notícia triste, naquele dia tá um pouco mais estressado, naquele momento a pressão dá um pouco mais alta. O que importa é a média da pressão daquela pessoa na maioria dos dias, e é uma média de 24 horas. Então, isso é que importa. E, normalmente, não dá sintoma. Então, é uma doença que é facilmente diagnosticada medindo a pressão. A pessoa não precisa e não deve esperar ter sintomas para iniciar tratamento, porque vai dar sintoma quando acontecer alguma complicação, né? Então a gente pode afirmar assim que essa é uma doença silenciosa e aí que reside o perigo. Por exemplo, eu conheço pessoas que falam que assim, olha, que usam, que tem um diagnóstico de pressão alta, foi prescrito pelo médico do posto ou por um cardiologista uma medicação para controlar aquela pressão, e eles falam assim, olha, doutor, essa semana, esses últimos dias, a minha pressão tem estado 12/7, 11/7, em outras palavras, está controlada. Ele falou assim, então eu achei que estava baixa, eu fiquei com medo e eu achei melhor parar, porque eu não estou sentindo nada e já faz alguns dias que eu estou parando. Então, tem algumas pessoas que costumam medir pressão com frequência, né? Seja no posto, seja com aquele aparelhinho que põe no braço, que eu quero falar sobre isso depois, e elas só utilizam a medicação para pressão quando elas verificam que está acima de 12/8, por exemplo. Isso é certo? Ou é uma medicação que tem que usar todos os dias, mesmo quando ela está normal? Não, ela justamente normalizou por causa do uso da medicação, né, nesse caso. Então, a via de regra, a hipertensão não é uma doença que tem a cura, é uma doença crônica, que 90% dos casos é um fator genético, um fator que a pessoa nasceu com isso, tem uma predisposição a se tornar hipertensa. Em poucos casos a gente encontra um fator que a gente consegue, digamos, curar a pessoa da hipertensão. Na grande maioria dos casos a doença é controlável, mas não curável. Então, no momento que a pessoa parar de tomar a medicação, a tendência é que a pressão suba. O tratamento ele deve ser contínuo, diário, e a mudança de dose, eventualmente que se precise, tem que ser avaliada por um médico se é necessário ou não. Perfeito. Então, assim, é importante que o nosso ouvinte entenda que pressão alta, na sua maioria absoluta das vezes, é uma doença considerada crônica. A medicação tem que ser usada em longo prazo, ela tem que ser usada diariamente. E o fato de, então, a gente encontrar que uma pressão normal é graças ao tratamento que está sendo feito. Porque eu falo isso porque a gente vê com uma certa frequência as pessoas nos consultórios param a medicação, porque já faz tempo que a pressão está normal, aí decidem fazer um teste. Como a doutora Angélica comentou, é uma doença silenciosa. A pessoa ela vai parar o remédio, vai ficar tendo picos de pressão, ou enfim, uma boa parte do dia a sua pressão alta, ela não vai sentir absolutamente nada. E com isso pode aumentar o seu risco de ter um infarto, de ter um derrame, enfim, uma série de complicações. Existe um conceito de que pressão alta causa dor de cabeça. Eu, inclusive, já vi pessoas que falam assim, acho que estou com pressão alta, e tomam um remédio para pressão. Isso é correto, sim ou não? Isso é um conceito antigo que se tem, né? Que é uma discussão grande do que veio antes, né? Se é o ovo, se é a galinha, se veio a dor de cabeça ou a pressão alta. Certo. A gente sempre fica se perguntando, mas também, na maioria dos casos, o que acontece é o inverso do que as pessoas acham. Geralmente a pessoa está com dor de cabeça por algum outro motivo, seja uma enxaqueca, seja alguma indisposição alimentar, seja uma dor de cabeça por tensão do trabalho, estresses do dia a dia, muscular, estresse, e isso acaba gerando um aumento da pressão como um reflexo do organismo. Mesmo uma pessoa não hipertensa, quando está com dor, quando está com algum desconforto no organismo, a pressão acaba subindo, porque justamente é assim que o organismo se comporta, é um mecanismo de defesa perante aquele insulto no organismo, né, da pressão ficar mais alta.
O contrário pode acontecer, mas é mais raro. Dificilmente a pressão alta dá dor de cabeça. Pode acontecer. Não estou afirmando aqui que nunca aconteça isso, mas é a minoria dos casos. Geralmente a dor de cabeça causada pela pressão alta é uma dor mais na nuca, tá? Que acontece em alguns períodos do dia. Mas é um pouco difícil disso acontecer. Isso acontece, a dor de cabeça mesmo, acontece em situações muito especiais de pressão muito descontrolada. Que pode ocorrer até um inchaço no cérebro e a pessoa pode ficar até desorientada, mas isso são casos raros de pressão absurdamente alta e incontrolável. Então, de uma forma geral, resumindo aqui, realmente a hipertensão é assintomática e geralmente a dor está sendo causada por outro motivo e contribuindo para a elevação da pressão. Acho que esse é um conceito bem importante. E aí o paciente tem que tratar a dor, né? Na verdade, tu tem que tratar a dor e aí depois, dor controlada, se continuar com a pressão alta, procurar o seu médico, né? Seu médico do posto, o médico cardiologista para fazer o tratamento. Mas na maioria das vezes é só um reflexo, essa dor. Muito bem. Então, acho que esse é um conceito, também um mito que a gente tem que combater, né? Remédio para pressão alta não é para tratar dor de cabeça, tá? Na maioria das vezes, quando você está com a pressão alta, você não sente absolutamente nada. E muito provavelmente, se você tem pressão alta e está com dor de cabeça, é muito possível que seja por outro motivo. Não tenha, talvez, nenhuma relação com o aumento de pressão. A gente falou aqui sobre a questão da importância de manter o uso da medicação, considerando que é uma doença crônica, porém absolutamente tratável, tem tratamentos efetivos, eficazes, tá? Mas, assim, existe uma pergunta aqui de uma ouvinte, que eu achei bastante pertinente, tá? A ouvinte Renata, ela pergunta sobre o estilo de vida, se pode impactar na pressão. Eu acho que isso necessariamente vai bater falando alguma coisa sobre alimentação também, tá? Eu queria ouvir a opinião dos doutores cardiologistas. Isso também é um conceito que a gente está vendo bastante agora na atualidade, que já é comprovado cientificamente, né? O nosso estilo de vida impacta fortemente nas nossas doenças, na grande maioria delas, né? E aqui falando especificamente sobre a hipertensão, o nosso estilo de vida, além como o Douglas comentou, a hipertensão, a gente tem um caráter genético também, né? Quem tem o pai e a mãe hipertensos tem mais chance de desenvolver hipertensão ao longo da vida. Quem tem a mãe ou o pai tem 30% mais ou menos de chance de desenvolver ao longo da vida. Alto. Quem tem a mãe e o pai, então a herança dos dois lados tem 50% de chance. E o resto é do nosso estilo de vida, né? A alimentação com muito sal, com excesso de sódio, ela faz aumentar a pressão, então isso já é comprovado. Que o excesso de sal aumenta a pressão. Então, hoje em dia, o consumo de alimentos industrializados em que contém muito sal, né? O consumo de fast foods como X, pizza. Isso aí a gente recomenda fortemente que seja parado e com consumo moderado, porque realmente aumenta a pressão. E aí também não só a pressão, né? Aumenta a colesterol e a gente entra em todos aqueles outros fatores de risco que, se somados, aumentam muito o risco cardiovascular do paciente. E o exercício físico, né? O exercício físico de maneira prolongada e regular, a gente sabe que reduz a pressão. A perda de peso é uma das medidas não farmacológicas que mais reduz a pressão. A gente consegue, às vezes, com a perda de peso, trazer a pessoa do hipertenso para o não hipertenso. Esses são os raros casos que a gente consegue curar a pressão alta. Um paciente que está muito acima do peso, que está se alimentando muito mal, não está fazendo atividade física, às vezes tu consegue iniciar o tratamento com mudanças de estilo de vida, perdendo peso, indo numa boa nutricionista, fazendo uma dieta, atividade física, os níveis da pressão começam a baixar. Ou, pelo menos, a gente consegue reduzir as drogas, né? Porque, às vezes, um paciente tem que usar 4, 5, 6 drogas. Diferentes para controlar a pressão. Isso, então o estilo de vida é muito importante para a pressão alta e para várias outras doenças também, né? Muito bem. Eu acho que, então, está bem claro isso, que não é só remédio. Não. Né? Estilo de vida, então, não colocar o saleiro sobre a mesa,
cuidado na utilização de alimentos processados, industrializados, a gente sabe disso. E aquela alimentação rápida, lanches, enfim, aquilo geralmente é acompanhado são alimentos ricos em sal, né? Ricos em sódio, além da questão do sedentarismo, né? A gente já martelou aqui como é importante a atividade física, quanto antes melhor. Inclusive eu li um estudo, fiquei bastante esperançoso por conta disso. Eu li um estudo, eu não me lembro, foi nos principais jornais médicos, não me lembro se foi na Lancet ou na JAMA, que agora que saiu, que iniciar atividades físicas pós 40 anos, caso você tenha sido sedentário até então, você reduz o seu risco cardíaco, é isso mesmo? Nunca, antes tarde do que nunca? Não tem idade para se iniciar exercício físico, sempre a gente vai ter algum benefício, né? Claro que quanto mais precoce melhor, mas toda hora é hora para se exercitar, não tem... A gente vê idosos que se exercitam, não tem a idade não é uma contraindicação para não se fazer exercício. Todos podem se exercitar, obviamente com exercício orientado, né? Isso é com profissionais habilitados para isso. Habilitados, orientando que tipo de exercício é melhor para aquela pessoa, para aquela idade, para as articulações daquela pessoa, né? Tem que ter uma orientação, mas o exercício é para todas as idades, das crianças aos idosos. Perfeito. E quanto mais melhor, né? A Organização Mundial da Saúde salienta que a gente tem que fazer pelo menos 150 minutos por semana. 150 minutos por semana. Para não ser considerado uma pessoa sedentária. 2 horas e meia. Abaixo disso é considerado sedentário. Então, se a gente for refletir, tem uma parcela muito grande da população sedentária, né? Sem dúvida. Para parar de pensar 150 Eu me minutos. incluo nisso. Estou vendo aqui. É difícil bater essa meta. E nessa questão do exercício também existem muitos mitos, né? Que as pessoas falam, não, meu pai é cardíaco, ele não pode se exercitar. Eu sempre digo para os pacientes no consultório, não tem nenhuma patologia que eu vou dizer, não pode fazer exercício cardíaca, né? Existe algum tempo pós-infarto agudo do miocárdio, pós uma cirurgia cardíaca, que tu não vai fazer exercício por conta do corte da cirurgia, da fase aguda do infarto, mas hoje em dia os pacientes saem lá no clínicas, que nós tínhamos uma estrutura melhor, assim, a gente conseguia fazer teste ergométrico nos pacientes no 3º, 4º dia do infarto, o paciente já saía com prescrição de exercício. Então, o paciente já ficou internado, teve um infarto 5, 6 dias, ele já pode fazer exercício. Então, essa história, eu sou cardíaco e não posso me exercitar, isso aí é um mito. Opa! Isso aí é um mito. O exercício faz bem para todo mundo. Como o Douglas falou, um exercício vai ser diferente para um adolescente de 15 anos que de um idoso cardiopata de 70 anos. É um exercício direcionado. Por isso que deve procurar um profissional adequado, um educador físico, um centro de reabilitação. Mas todo mundo pode e deve se exercitar. Perfeito. Muito bom. Olha, eu vou aproveitar esse gancho, tá? Perguntar para vocês, assim, eu tenho um amigo ali em São Paulo que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. O Zé, ele inclusive foi tratado, ele sempre está enaltecendo o INCOR. Ele chama ali o INCOR, Instituto Coração, lá da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, como a segunda maternidade dele, né? Ele considera que renasceu ali. Eu já vi ele, de vez em quando, faz uma breve homenagem aos colegas lá que trabalham na USP. Bem, ele já infartou, tá? Ele pergunta se é normal a pressão manter-se mais alta depois que você infarta. Que ele fala, depois que você perde músculo cardíaco. E ele utiliza enalapril 2 vezes por dia, desde o infarto. É habitual manter-se com uma pressão mais alta após infarto? Ou significa que isso tem que ligar o sinal amarelo e talvez rever essa medicação? Como que é isso? Na verdade, não existe assim, uma relação direta com isso. Não tem Não é uma explicação causal, isso é um pouco aleatório, depende muito de como era a pressão do paciente antes do infarto, né? O que acontece, às vezes, é o contrário. Se a pessoa teve um infarto muito grande e o coração enfraqueceu, a pessoa ficou com insuficiência cardíaca, o coração muito fraco, às vezes a pressão pode baixar mais por uma falha na bomba do coração e bombear o sangue. Certo. Agora, o fato de se tornar mais hipertenso após infarto não tem uma explicação científica. Provavelmente a pessoa já era hipertensa, já usava medicação, ou eventualmente era uma hipertensão ainda não diagnosticada, que acabou se
se dando conta no momento do infarto, né? Certo. Mas não tem essa relação. A gente usa vários medicamentos que são usados para pressão também após o infarto, que não é só em vistas da hipertensão, mas é para tentar manter o funcionamento do coração melhor. Então, às vezes, as pessoas se atrapalham também, elas dizem, eu não era hipertenso e agora estou usando alguns remédios, por exemplo, enalapril, que ele citou, para controle da pressão. Às vezes, nem sempre é para controle da pressão, às vezes tem a ver com o músculo do coração, um tratamento específico para o infarto. Então, tem essas confusões, mas não que resumindo assim, não que a pressão suba após o infarto. Geralmente isso iria acontecer por outros motivos da pessoa mesmo. Muito bem. Acho que tem uma pergunta aí para a gente poder talvez já mudar, sair do assunto, mas a compressão alta acho que é o maior foco em nível mundial de tratamento na área de clínica e cardiologia, dado que, me corrija se eu estiver errado, Douglas, que acho que talvez a maior causa de morte no mundo é a pressão alta, porque ela causa infarto, é o principal, vamos dizer, fator, né, um dos principais, e o AVC, o derrame cerebral, é isso mesmo? A pressão alta e suas consequências. Né, das doenças cerebrovasculares, infarto e AVC, sim, são muito bem. A principal causa de morte. E aqui no Brasil, na verdade, a principal causa de morte é infarto. E a cada de 3 pessoas, uma vai morrer de infarto, né? 30%. E AVC é a segunda causa. Muito bem. Então, assim, acho que isso aí, nossos ouvintes devem prestar bastante atenção. É informação, como falei, preciosa. Acho que é necessário a gente, então, atentar a todos esses cuidados que a gente viu, está sendo discutido aí desde o início do programa. Quem chegou agora há pouco pode rever o programa pela página da Rádio Prata, pelo Facebook. Vale a pena, então, revisar alguns conceitos que a gente tem errados, algumas medidas importantes que a gente tem que fazer caso a gente tenha um diagnóstico de pressão alta. Mais uma última pergunta sobre a questão da pressão alta. A gente sabe que já faz alguns anos que se popularizou a utilização daquelas maquininhas que você põe aqui no braço, aqui no punho. A pessoa não tem que usar um estetoscópio para ouvir, nada disso. Então, aqueles aparelhos que a gente compra na farmácia, que põe aqui no punho, isso no pulso, isso que serve realmente, eles têm seu valor? Ou quais seriam suas limitações, se é que existem? Enfim, serve para alguma coisa ou não esses aparelhinhos? Esses aparelhos, eles são muito úteis. Eles são confiáveis, desde que tu compre um aparelho que seja que tenha o selo do Inmetro. Então, qualquer aparelho que tu vai comprar tem que ver se ele tem o selo do Inmetro. Mas tem uma ressalva, que como no início do programa tu falaste, Rodrigo, das pacientes que ficam medindo a pressão toda hora. Certo. Isso é uma coisa que nós não recomendamos, que o paciente tenha um aparelho em casa e que ele fique todos os dias medindo a pressão. O que acontece? A pessoa mede a pressão, daí tá um pouquinho mais alta, tá lá. Agora eu falei que é 13/8, mas tá 132, ela mede a pressão, fica nervosa, fica ansiosa. A ansiedade, assim como a dor, é um fator que pode aumentar a pressão momentaneamente. Aquilo ali vai gerar mais ansiedade. Certo. E a pessoa vai ficar neurótica o dia inteiro medindo a pressão. Então, o que a gente faz normalmente? Quando tá aí no início do tratamento, para fazer o diagnóstico, às vezes a gente pede para fazer essa monitorização residencial da pressão, uma semana, 15 dias, para fazer o diagnóstico, que precisamos de mais medidas, e às vezes na mudança do tratamento, tu pede, essa semana tu vais medir a pressão uma vez por dia, vai anotar e vai me trazer. Agora, quando a pressão está controlada, a pessoa já foi no consultório, já ajustou os remédios, a pressão está controlada, a gente não pede para ficar medindo, porque isso só gera ansiedade, tá? Certo. Mas, respondendo a tua pergunta, então, são aparelhos confiáveis. Esses digitais, eles têm que ser calibrados pelo menos uma vez por ano, então tem que levar... Isso é importante. Tem validade esses aparelhos. Eles têm validade, é mais ou menos 1 ano, assim. Tu tem que ver se a pilha está carregada. E esse aparelho, uma vez por ano, é bom tu levar no local onde tu comprou ou em alguma empresa na tua cidade que faça essa calibração, porque ele vai se descalibrando, né? Ele é uma máquina, então... E o ideal, assim, é melhor que o de pulso, é o de braço. Ele pode ser o digital, mas aquele que vai no braço, digital, que é super prático para o paciente medir. Certo. E só apertar um botão e vai medir. Então, eles são confiáveis, sim. Por uma questão de distância, né? Quanto mais distante do coração, maior a chance de erro. Então, esse de punho tem uma chance de erro um pouco maior que esse de braço. Porque o de punho está mais longe do coração, a artéria está mais longe,
a medida é um pouco menos confiável, por isso que o de braço é um pouquinho melhor. Acho que o conceito que fica então aí, Douglas, é assim, esse aparelho ajuda, sem dúvida, mas tem que ser um aparelho novo ou que faça manutenção frequente. Na prática, acredito que tem que acabar trocando, acho que ninguém manda calibrar provavelmente um aparelho desse, até porque o custo reduziu ao longo do tempo. Né? Acho que são conceitos importantes. Juro agora que vai ser a última pergunta sobre pressão. Tá? Que é uma ouvinte aqui, já 2 ouvintes na verdade entraram em contato perguntando sobre, a gente vê isso na internet, que tenho certeza que vocês já viram bastante. Limão é bom para controlar a pressão? Sim ou não? E por quê? Na verdade, tem vários alimentos naturais, tá? Que eles têm alguns princípios ativos que poderiam ter algum benefício na questão pressórica, mas obviamente esses alimentos, nenhum deles tem uma comprovação científica, assim, a gente não pode afirmar com certeza que eles possam baixar a pressão e que possam não só baixar a pressão, mas o que a gente procura é que, além de baixar a pressão, que esse paciente tenha menos infarto, menos AVC, né? O que é comprovadamente cientificamente comprovado que baixa a pressão, baixa infarto, baixa AVC, dá menos infarto, menos AVC, são os medicamentos, né? Então a pessoa, obviamente, ela pode não ter, a gente não contraindica que ela use suco de limão, que ela use outros produtos naturais, mas a gente orienta que não deixe de usar medicamento, isso que é o principal, né? Ótimo. Isso, o uso dos produtos naturais acabam trazendo outros benefícios, não só para a pressão, para outros fatores na saúde da pessoa, ajuda na mudança de estilo de vida, de comportamento, né? Ela começa a tomar o suco de limão, começa a comer mais frutas, muda outros estilos de vida. Então isso está embarcado numa mudança de estilo de vida e a gente acaba incentivando isso por esses fatores. Perfeito. Né? Mas não é nada comprovado que vá realmente baixar a pressão, e o principal que a gente tem que deixar dito aqui, a pessoa não pode trocar o remédio pelo suco de limão, né? Ela pode tomar o remédio junto com o suco de limão, daí vai ficar um bom complemento, um complemento. Sim, a gente tem um ouvinte aqui que colocou que ele parou inclusive a medicação, mas ele perdeu 9 quilos também. Então, você vê, é exatamente isso que você está falando, Douglas. Você vê que ele provavelmente adotou um estilo de vida mais saudável, perdeu peso, não é isso? E depois que perdeu o peso, a pressão fica melhor controlada, mas acho que o erro aí talvez seja ele ter parado por conta própria a medicação. Ele precisa de uma orientação a respeito disso, não é isso? Isso, a gente tem que estar acompanhando com o médico dele para ver se realmente era o momento de parar a medicação, se realmente... Ou diminuir, alguma coisa assim. Ou diminuir, exato. Mas é o que a Angélica frisou, a gente pega vários pacientes que estão com um estilo de vida muito alterado, né? Estão comendo muito sal, estão obesos, e, via de regra, o primeiro tratamento de hipertensão não é com remédio, com mudança de estilo de vida. Então, às vezes, nessa primeira etapa, a gente consegue controlar a pressão da pessoa, que é o que deve ter acontecido com esse ouvinte, né? Perdeu o peso, diminuiu o sal, ele tem uma predisposição a ser hipertenso, e com esse estilo de vida errado, ele tinha se tornado hipertenso, mas revertendo isso, ele conseguiu baixar os níveis da pressão. Perfeito. Muito bem. Eu vou chamar agora o nosso comercial e retornamos em seguida com o segundo e último bloco aí do nosso programa Saúde Combina Com. Até daqui a pouco, pessoal.
bem, amigos e ouvintes da Rádio Prata, voltamos aí com o nosso segundo bloco do programa Saúde Combina Com, nessa manhã de sábado, hoje recebendo os doutores cardiologistas, doutores Douglas Dalmas Freitas e doutora Angélica Oliveira de Almeida, ali de Veranópolis. No início do programa, eles contaram um pouquinho da história deles, né? Eles são um casal de cardiologistas, se conheceram na residência médica lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E, enfim, já estão alguns anos aí exercendo cardiologia. E a gente teve um primeiro bloco muito interessante. Quem não viu, sugiro que vá na página do Facebook da Rádio Prata e veja desde o início o programa sobre pressão, que a gente basicamente abordou sobre pressão alta, que eu acho que é um dos assuntos mais importantes dentro da clínica geral, dentro da cardiologia, dada a importância, os riscos, enfim, do que ele traz. Prometo que não vou falar mais de pressão alta nesse segundo bloco. Quer dizer, não prometo, talvez eu fale em algum momento, mas enfim, acho que é um outro tópico muito importante que a gente tem que falar, também dada a importância, dada a frequência que atinge a nossa população, é a questão do colesterol. Tá, eu já até tive a oportunidade de receber outros colegas aqui que acabaram comentando algumas coisas sobre o colesterol, mas é um assunto que vale a pena a gente repetir, revisar e aprofundar, inclusive, em alguns conceitos. Colesterol todo mundo tem. Não é isso? A questão são os excessos de colesterol. Fazendo uma analogia ao que nós conversamos no primeiro bloco sobre pressão alta, nós falamos que a pressão alta já é definida como aquela medida acima de 12 por 8, acima de 13 por 9 já classifica como pressão alta. E também existem níveis corretos de colesterol. Mas isso também veio mudando ao longo do tempo. E por que veio mudando? Então eu queria que vocês explicassem para os ouvintes o que a gente pode chamar de colesterol alto, se isso muda com a idade. As perguntas são até parecidas sobre pressão, né? E baseado em quê? O que acarreta de risco o chamado colesterol? Bom, o colesterol, como tu bem falasses, todo mundo tem colesterol, ele é usado para fabricação de hormônios, ele tem alguns efeitos benéficos no organismo, né? Mas em excesso ele começa a se tornar maléfico, né? Os níveis de colesterol adequados, eles não têm um ponto de corte tão bem definido quanto a pressão, não é exatamente para todo mundo. A gente depende muito do risco daquela pessoa. Então, uma pessoa que já teve um infarto, que já teve um AVC, ela tem um limite de colesterol mais baixo do que uma pessoa jovem saudável, né? Obviamente, a gente chega em determinados níveis que são altos para todo mundo, né? Independente do histórico de saúde da pessoa. Mas, de uma forma geral, a gente sempre aborda o colesterol pensando no risco daquele paciente. Então, por exemplo, o colesterol ruim, que é o LDL, né, que a gente vê ali nos exames laboratoriais, uma pessoa que já teve um infarto, que já teve um AVC, a gente quer que esse colesterol fique muito baixo, tá? Por exemplo, abaixo de 50, de 70. Quando a gente olha o valor de referência ali no laboratório, a gente vê que eles colocam como níveis ideais abaixo de 120, 130. Talvez isso para uma pessoa jovem, saudável, seja suficiente, mas para uma pessoa que já teve um infarto, um AVC, isso não é o ideal. O ideal é estar abaixo de 50, 70, é muito mais baixo. Então, só para os ouvintes terem uma ideia de como é importante que o nível do colesterol seja avaliado por um médico para definir quais são as metas daquela pessoa. As pessoas têm metas diferentes para atingir um nível de colesterol adequado, né? Mas, assim, de uma forma geral, acima de 190 persistentemente, né, o LDL, o colesterol ruim, via de regra, é considerado danoso para todo mundo, e a gente tenta fazer uma abordagem para baixar. Certo. O ideal é que todos tivessem um LDL, um colesterol ruim, abaixo de 100, assim. Por que isso? Quando a gente avalia, tem pessoas que se dedicam à medicina paleolítica, que é estudar tribos ancestrais, a medicina do passado, como era a saúde do homem das cavernas, vamos dizer assim. Do homem das cavernas, exatamente. E se viu nesses estudos que o LDL, esse colesterol ruim, naquelas tribos, nos nossos ancestrais, girava em torno de 50 e 70. Opa!
que é o mesmo que a gente preconiza para quem teve infarto. Era muito mais baixo do que a média atual. A média atual da população é algo em torno de 120, 130. É o dobro do que era antigamente. Mas as nossas artérias, Rodrigo, são as mesmas que o homem da caverna. Nossas artérias não mudaram. O que mudou, então? O que mudou foram os nossos hábitos, o nosso estilo de vida que fez aumentar o colesterol. Só que o colesterol mais alto é danoso para nossas artérias. Nossas artérias foram feitas para trabalhar com esse colesterol ruim em torno de 50 e 70, como tinha o homem da caverna. As nossas artérias continuaram iguais, mas a gente começou a comer X, hambúrguer e parar de se exercitar. O nosso colesterol aumentou. Colesterol alto se deposita nas nossas artérias, né? Ele, em excesso, vai inflamando nossos vasos, nossas veias, nossas artérias e vai se depositando. Ele vai entupindo, né? E vai entupindo, né? Onde passa o sangue. Vai formando placas, isso restringe a passagem do sangue, passa menos sangue. E esse entupimento, essas veias, em um momento podem instabilizar, podem romper e obstruir totalmente a passagem do sangue. E, em última análise, é isso que causa infarto, AVC. Mais uma doença silenciosa. Eu acho que esse é um conceito importante. Nós estamos falando, o colesterol não causa dor, não causa, nem olha para a cara de uma pessoa e fala, olha, ela está ali com colesterol. Até pode, mas não vem ao caso. Mas assim, na maioria absoluta das pessoas, não é isso que a gente enxerga. Então, às vezes as pessoas veem tem um exame alterado, é indicado um remédio para tratar o colesterol, para baixar esse colesterol, né? E a pessoa, já vi várias vezes isso aqui na região, atenção, a pessoa usa uma caixa, né, ou duas, às vezes uma amostra e tal, ele falou, eu já parei de usar o remédio. Isso é certo ou essa medicação é de longo prazo? Aí depende, né, não é que o colesterol não é semelhante à hipertensão, que é uma doença crônica que não tem cura. O colesterol tem, acredito que, muito mais fator de estilo de vida do que genético. O nosso colesterol, nós temos uma parte que é do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, do sedentarismo, e uma parte que é genético, que tu herdou um padrão e invariavelmente tu vai desenvolver. Obviamente, se tu já tem o fator genético e tu não cuidar da alimentação, tu vai aumentar muito mais ele. Certo. Mas o colesterol, a gente também sempre começa a depender dos níveis. Se não é um nível tão elevado, se é um paciente que não teve infarto, não teve AVC, tá com aquele nível no limite ali, tu começa com mudanças de estilo de vida, com dieta mais saudável. O colesterol são as gorduras, né? Genericamente falando, são gorduras, né? Alimentos gordurosos. Então, tu começa fazendo essa mudança de estilo de vida. Se o paciente tiver condições de ir numa nutricionista, fica muito melhor, né? O tratamento fica mais adequado. E aí, tu repete o exame. Tem pacientes que começam a usar o remédio, mudam o estilo de vida, e tu consegue, a longo prazo, controlar só com a alimentação. Certo. Tem outros pacientes que não, que tu tira o remédio, ele volta a subir. Mesmo a pessoa controlando o estilo de vida, fazendo dieta, fazendo exercício. Na maioria desses casos, é a paciente que tem essa propensão genética que faz o colesterol aumentar, mesmo ela cuidando da alimentação. Tem muitos pacientes que chegam no consultório e nos dizem assim, mas doutora, eu tô magra, eu tô no meu peso, eu tô indo na academia 5 vezes na semana, eu faço exercício, não como nada de gordura e meu colesterol é alto. Isso aí é o genético, tu herdou lá de um bisavô, de um avô, de um pai, aquele gene que faz o teu fígado produzir colesterol a mais. E tem que tomar remédio. Não vai tratar com outra coisa a não ser o remédio. Nesses casos, vai ser remédio a vida toda e para sempre. Certo. Então, assim, o que eu entendo é que o fato de normalizar os níveis de colesterol com uma medicação não deve autorizar aquela pessoa a parar o remédio por conta própria. Tem que ser sob indicação médica, não é isso? E, em alguns casos, é possível ficar sem medicação. Em outros, não. Em algumas pessoas que, por causa da genética, enfim, e outros fatores, tem que usar medicação em longo prazo, não é isso? Exatamente. A medicação, esse teste que eu falei que a gente às vezes tenta tirar para ver se controla, é feito sob supervisão médica, né? De preferência um médico cardiologista, porque, como o Douglas falou, o colesterol alto é muito danoso para as artérias e para o coração.
vai entupir a artéria do coração, vai entupir a artéria do cérebro, ele está circulando em todo o nosso corpo. Certo. É a mesma doença que está passando na nossa artéria do coração, na nossa artéria do cérebro. Quando entupir, obstruir a artéria do cérebro, vai dar o AVC. Quando obstruir ou entupir a artéria do coração, vai dar o infarto. Certo. Então, é a mesma doença. E a pessoa tratou aquele infarto, ela não está curada. A doença está no sangue, ela tem que continuar o tratamento. Então, na maioria das vezes, o remédio é de uso contínuo crônico, só vai ser interrompido, em alguns casos bem selecionados, pelo médico. Certo. E acho que também ficou uma lição aqui que o Douglas falou pra gente, que aqueles parâmetros, aqueles valores de referência que tem ali no exame de sangue, cuidado. Aquilo não serve para todo mundo, depende da idade, depende se a pessoa tem outros problemas de saúde, se já teve infarto, enfim, depende de várias questões. Então, quem define a meta de qual é o nível ideal, existem estudos para isso, é o médico, não é isso? Bem, eu tenho que falar, olha, nunca criei polêmica nesse programa, sério, mas nessa vez vocês foram sorteados, tá? E eu tenho que falar, eu vou, inclusive, sobre uma personalidade que eu inclusive, já postei no meu Facebook também, sobre alguns despalpérios do doutor Lair Ribeiro. Doutora Angélica sussurrou aqui, doutor Lair Ribeiro. Com certeza não está nos ouvindo, mas infelizmente ele tem uma série de seguidores. Eu não vou falar da parte de oncologia, porque senão eu vou ficar aqui o resto da manhã falando sobre as coisas bizarras que ele realmente fala, mas eu queria que vocês falassem sobre essa ideia, o conceito que o Dr. Lair Ribeiro, ele tem, ele afirma que o colesterol não faz mal, que pelo contrário, o colesterol faz bem, não pode utilizar a medicação, as chamadas estatinas, a gente sabe que tem várias aí no mercado, inclusive algumas fornecidas pelos postos de saúde. O que vocês acham sobre o Dr. Lair Ribeiro? Existe algum fundamento naquilo que o Dr. Lair Ribeiro fala, sim ou não? Pode bater. Eu espero que o nosso orientador aqui do mestrado, que é uma das maiores autoridades no Brasil sobre colesterol, o Dr. Emílio Moriguchi, nosso grande professor, tivemos aula com ele ontem, inclusive, do nosso mestrado. Não ouça o Dr. Lair Ribeiro falar isso, senão ele vai coçar o corpo dele, né? Ele é um defensor árduo da teoria do colesterol, né? Alto, que pode causar várias doenças. É um estado de doença ter colesterol alto, e sim, traz vários malefícios, isso por estudos, inúmeros estudos, em décadas de estudos, comprovando que colesterol alto é maléfico para o nosso corpo, causa AVC, causa infarto, e que o tratamento adequado traz muito mais benefício do que malefício. As estatinas, que muitos pacientes acham que são maléficas, elas, de uma forma geral, não têm malefício nenhum. Pelo contrário, ajudam a baixar o colesterol e diminuem, fazem com que essa pessoa viva mais. As pessoas morrem menos tomando estatina. São casos muito raros, muito pontuais, que possa ter algum malefício com a estatina. E as pessoas que estiverem sob supervisão médica, o médico certamente vai conseguir detectar esses casos e vai orientar da melhor forma possível. Mas, de uma forma geral, as estatinas são bons medicamentos, controlam o colesterol, e não só controlam o colesterol, diminuem a chance de morrer. Porque tudo que a gente está falando aqui, seja pressão, seja colesterol, a gente não está querendo um númerozinho melhor, um númerozinho mais bonito ali no monitor da pressão, no seu exame. A gente está querendo que essa pessoa morra menos, tenha menos infarto, tenha menos AVC. Então, as medicações passam por estudos científicos muito rigorosos para chegar no mercado. E as que são usadas na prática médica geralmente têm um fundamento rigoroso muito grande. E diminuem a mortalidade das pessoas. Então, de forma alguma, a gente pode substituir as medicações, e de forma alguma a gente pode afirmar que colesterol não é doença. O colesterol, sim, tem a importância no organismo, mas o colesterol alto, persistentemente alto, em alguns cenários, é muito maléfico para o nosso corpo. Ou seja, aquilo que nós falamos bem no início desse bloco, colesterol, tudo nós temos, mas existem níveis aceitáveis. A partir de determinado momento, como tudo, né, em excesso, faz mal. Então, você não quis dizer, mas eu vou arrancar isso de você, numa palavra
esqueçam o que o Dr. Lai Ribeiro está falando. É isso? Nesse aspecto, sim. Nessa questão do colesterol, essa teoria do colesterol, não é uma teoria, é uma coisa muito bem comprovada ao longo dos anos. Estudos muito antigos, de 1970, estudos de agora, comprovam que colesterol causa infarto e causa morte. Então, Certo. colesterol alto é o que vai fazer tu morrer. E aqui no Brasil, 30% das mortes são por doenças cardiovasculares, que, na sua maioria, são causadas... Uma das causas é colesterol alto. Então, de cada 3 pessoas, uma vai morrer de infarto causado por colesterol alto. Então, colesterol é doença, sim. Isso é comprovado. Isso não é uma coisa da nossa cabeça. É uma coisa que foi comprovada cientificamente. E isso que Laíre Ribeiro prega e que muitas pessoas vêm perguntar no consultório, eu fico super chateada, assim, porque tu faz uma mega formação. Ainda estamos em formação, a gente está fazendo mestrado para se especializar, para aprender mais. Certo. E aí tu indica uma medicação, a pessoa não quer tomar. Aí ela vai na farmácia, na esquina, o papagaio fala para tomar qualquer coisa, a pessoa vai lá e toma e não quer tomar o remédio, né? Entendo. A medicação a gente dá, que é como o Douglas falou, para a pessoa viver mais e viver melhor. Né? Não é Isso. só para ver o valor, assim. E que fique claro, isso é mais do que comprovado cientificamente. É. São um sem número de estudos conduzidos ao longo de décadas, como o Douglas Não é uma colocou. teoria, é uma coisa altamente comprovada. E outra coisa que eu gostaria de falar aqui dessa questão do colesterol, nós precisamos de colesterol, mas o nível de colesterol que a gente precisa desse LDL, que é o colesterol ruim, é muito baixo. Já foi feito estudos em que baixou o colesterol para 30, o LDL de 30, 20. Certo. E teve benefício. Essas pessoas que tiveram esse colesterol, o LDL de 30, morreram menos e viveram mais. Certo. Então, isso é outro mito que as pessoas falam, ai, meu colesterol está muito baixo. O colesterol LDL, quanto mais baixo, melhor. Não tem risco nenhum. Esses estudos mostraram que não tem risco ter o colesterol tão baixo quanto 30, o LDL. O LDL, que é o bandido da Isso. história. Perfeito. Mais uma vez, o Zé, lá de São Paulo, aqui, ó, fazendo uma pergunta. Ele também utiliza a medicação atorvastatina, 80 miligramas. Isso desde o infarto dele. Mas fala que o LDL ainda continua um pouco alto, HDL baixo. Acho que mais ou menos está respondido isso, ele perguntando se isso pode ser familiar, essa tendência, né? Zé, você não está só, tá? Eu também aqui tenho o meu HDL, assim, 35 e tal, é difícil subir. Tem pessoas que, até raiva, que tem um HDL, que é o colesterol bom alto, assim, de 80, 90, 100, né? Realmente é invejável. Mas ele pergunta, na realidade, é o seguinte, esses remédios para o colesterol pode causar dores nas juntas? Dores nas juntas, não, mas um dos efeitos colaterais que é muito temido pelos pacientes são as dores musculares, que as estatinas, né, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, elas podem causar. Mas na grande maioria dos casos não causam, tá? Isso são a minoria dos casos, certo, que vai causar dor muscular. E normalmente, quando o paciente tem esse sintoma que a gente detecta que realmente é do remédio, existem outras medicações que dão menos, que também baixam o colesterol. A gente consegue ajustar a dose para o paciente não sentir essa dor. Então, quando os ouvintes que estão ouvindo, se você está usando simvastatina, por exemplo, e está com dor muscular, você não deve parar de usar o remédio achando que é da medicação. Tu tem que vir no consultório, a gente vai fazer uma investigação para ver se é do remédio, e aí a gente troca a droga, muda a dose, porque na maioria das vezes não é, na maioria das vezes é outra coisa que está causando. Certo. Mas pode ter dor muscular por conta do remédio. Então, assim, é uma questão que tem que ser vista caso a caso. Exato. E não tome medidas radicais. Tá? Se tem algum problema, além disso serve para qualquer remédio, converse com o médico que indicou, não é simplesmente parar, jogar a medicação no lixo e ponto final, né? Que você vai acabar trazendo um mal maior depois. Hoje em dia, com o avanço da indústria farmacêutica e das próprias pesquisas, nós temos remédios muito potentes e muito bons. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, olha, se tu fizer certinho o que a gente está pedindo, usar o remédio, teu colesterol vai baixar. Hoje em dia não tem paciente que tem colesterol alto se fizer certinho. Se tu vê que passou 3 meses, 4 meses, o colesterol tá alto, tu vai apertando o paciente, ele vai contar, não tô tomando todas as noites, não tô cuidando da dieta. Então, hoje em dia, o colesterol, ele baixa. O remédio é muito potente, é muito bom e é muito seguro.
Perfeito. Parece que não, mas já correram aí quase 1 hora de programa. Realmente, como a gente vai batendo papo aqui, a coisa vai fluindo. E no final, isso é normal, a sensação, a gente não conseguiu falar nem metade daquilo que a gente gostaria. Mas enfim, eu queria agradecer, já que a gente está chegando aqui ao final do nosso programa Saúde, Combina Com, agradecer a presença dos colegas, do Dr. Douglas, da doutora Angélica, médicos cardiologistas, baseados ali em Veranópolis. Agradecer, fica mais um convite aí também para o futuro, vocês estão convidados certamente aí para poder conversar mais aí sobre esses assuntos, que eu tenho certeza que tem muita coisa para poder falar aí sobre saúde do coração, risco cardiovascular. Obrigado. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes. Queria agradecer, né, teu convite, Rodrigo, para a gente estar participando do programa, foi uma honra para a gente espera ter contribuído de alguma forma para os nossos ouvintes, para ter alguma mudança de atitude, para pensar melhor na sua saúde, como anda seu estilo de vida, né, que esse sábado de manhã traga uma reflexão para os ouvintes em casa, procurem seus médicos, orientem seus tratamentos, e em última análise é isso que a gente quer, né, o bem-estar de todos, a saúde, e queria deixar aqui um ótimo final de semana para todos e agradecer novamente o convite, estamos à disposição para quando nos formos solicitados novamente. A gente agradece bastante o convite, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui contigo, trazendo um pouquinho mais de educação para a população. E gostaríamos de te parabenizar pelo programa, um programa de educação em saúde, que eu acredito que é muito importante. E acredito que a educação é o que talvez consiga mudar o nosso país, né? E educação em saúde, principalmente. Então, o estilo e tipo de programa que tem que ser incentivado, porque educação é o que vai mudar a vida das pessoas, e educação em saúde é o que vai fazer elas fazerem o tratamento, mudar, como o Douglas falou, o estilo de vida, para pensar e cuidar um pouquinho mais do corpo. Muito obrigada. Muito bem, pessoal. Acho que foi um grande bate-papo que a gente teve aqui com os colegas cardiologistas. Mais uma vez, insisto, quem não viu, quem chegou agora no final do programa, vale muito a pena rever o programa desde o início. Só entrar ali na página do Facebook da Rádio Prata, onde vocês podem ver, compartilhar. Enfim, uma informação de qualidade, informação confiável e que, acredito, traz um impacto muito positivo para toda a comunidade da região, salvando vidas, não tenho dúvida. Acho que essa é a nossa ideia, trazer benefícios para a comunidade. No mais, então encerramos nosso programa Saúde Combina Com. Tenham todos um excelente final de semana e fiquem com Deus. Até a próxima.